Irã e Estados Unidos iniciam negociações sobre programa nuclear em Omã. Donald Trump ameaçou realizar uma ação militar se não houver acordo. Recebemos no Jornal da Manhã Günter Hudzit, professor de Relações Internacionais da ESPN. Professor, falei seu sobrenome correto? Por favor, me corrija. Bom dia, Elisângela. Bom dia a todos. Günter Hudzit. Estou acostumada desde criança. Quem manda ter nome difícil assim? Verdade, professor. Mas é muito bonito seu sobrenome, inclusive. Então, a gente começa aí perguntando para o senhor os impactos, os interesses, na verdade, dos Estados Unidos e no Irã nessas novas negociações sobre o programa nuclear. Para quem está nos ouvindo no rádio, na TV e nas plataformas digitais, entender de fato do que se trata esse programa. Bom, Elisângela, o Irã é membro do TNP, Tratado de Não Proliferação Nuclear. Portanto, o Irã pode ter um programa nuclear para fins pacíficos, como o Brasil tem, energia nuclear, para geração de energia, medicamentos e outras finalidades. O Irã não pode ter um programa voltado para armas. E é isso que o Irã vem fazendo e vem fazendo escondido. Vem fazendo a tal ponto que a Agência Internacional de Energia Atômica já levou o caso para o Conselho de Segurança, que já aprovou 5 resoluções contra o Irã, portanto, com apoio da Rússia. Isso significa que, efetivamente, o Irã está fazendo algo que não deveria e poderia fazer devido a esse tratado. Então, o Irã já vem enriquecendo urânio próximo do que seria necessário para fazer uma bomba atômica. Mas ter somente o urânio não significa tudo, tem que ter a capacidade de fazê-lo, e isso também é muito difícil. A parte mais fácil, entre aspas, é isso, é enriquecer o urânio. Conseguir fazer um artefato nuclear que consiga sobreviver a um lançamento de mísseis como esse que está sendo lançado agora aí no vídeo, é muito mais difícil. Mas está no caminho para isso. E, portanto, o governo Trump vem pressionando desde o primeiro mandato a um novo acordo. Na verdade, Trump retirou os Estados Unidos de um acordo que já tinha sido feito negociado durante o governo Obama com mais 5 outras grandes potências. Em parte, isso não ficou muito bem esclarecido. Tudo indica que o presidente Trump, à época, queria simplesmente desfazer algo que o Obama tinha feito e colocar o seu nome na história. Portanto, nesse momento, ele vem dizendo que o Irã não pode ter uma bomba atômica, e nesse ponto ele está correto, de acordo com o tratado, não pode ter. E isso é um ponto importante porque o governo israelense vem pressionando que o Irã não pode ter nenhum programa nuclear. Então aí causa uma diferença na postura entre esses dois governos, e tudo depende de como sairá essa negociação. Mas tudo indica que o governo iraniano, na fraqueza em que o Irã está nesse momento, diante de tantos reveses sofridos diante de Israel, como a reportagem anterior mostrou, inclusive aí no Líbano, Hezbollah, deve negociar o seu programa militar nuclear. E, professor, em relação também às tratativas dessas conversas que foram tidas como construtivas, nesse acordo, ele é importante, claro, para que o poderio bélico do Irã ele não seja ampliado com essa arma nuclear, mas também os Estados Unidos de protagonizar uma possibilidade do acordo realmente, de se colocar à frente, olha, estamos resolvendo. E aí é ponto positivo para o Trump? Sem dúvida alguma, se esse acordo vier a ser estabelecido, vai ser um ponto muito positivo para o presidente Trump. A gente não pode esquecer também que, no seu primeiro governo, ele vinha dizendo que era muito além do programa nuclear, que deveria envolver a capacidade missilística e de ataques indiretos, que ele queria dizer, Hezbollah e Hamas na região como um todo. É isso que ele criticava o acordo assinado anteriormente. Tendo em vista que os aliados do Irã, Hamas, Hezbollah e a capacidade missilística do Irã foram profundamente afetados ou destruídos pelas ações militares de Israel nesse último mais de um ano, quase um ano e meio de guerra, indica que o governo Trump vai se concentrar nesse programa nuclear. As cláusulas que vão ser negociadas, e aí havia muita crítica
em relação ao acordo anterior, mas era o que dava para ser negociado à época, que era um determinado por 10 anos o tratado. Depois de 10 anos, se teria que negociar outro acordo. Então, vamos ter que esperar o que vai efetivamente sair dessas negociações e quais as cláusulas que vão ser aceitas por Teherã. Novamente, Teherã está enfraquecido, profundamente está, mas achar que vai sucumbir diante da ameaça americana é um pouco longe. Muito bom dia, professor. Eu tenho duas questões aqui. Uma, em havendo esse acordo, imagino que o Irã está cobrando algo para ceder e não mexer mais com armas nucleares, nem com projetos nucleares. Quanto isso pode custar ao Ocidente, ou especificamente aos Estados Unidos? E, consequência desse acordo, pode ser também o Irã parar de apoiar o Hezbollah e também o Hamas? Bom, como a reportagem mostrou, o próprio Hezbollah, na sua fraqueza e diante da fraqueza iraniana, vem negociando aí com o governo libanês a deposição das armas, pelo menos a cúpula negociando isso, já é um enfraquecimento, já é um recuo do governo iraniano. O que efetivamente eles vão, e você tem toda a razão, o Irã não vai ceder, a troco de nada vai ceder seu programa nuclear. Então, o que vai ser exigido, pelo menos por enquanto, eu ainda não sei e não vi nenhuma rede internacional o que vem sendo negociado. Efetivamente, o que foi negociado ontem, em uma negociação indireta, os dois lados não sentaram frente a frente. O governo de Omã é que fez a intermediação entre as duas delegações, é que ficou estabelecido que nessas próximas semanas vão sentar para continuar negociando as condições básicas para essa negociação. Ou seja, a gente está ainda na antessala da negociação. Como ela vai ser feita? Efetivamente, o que o Irã vai querer em troca, a gente vai ter que esperar um pouquinho, mas não vai ser também pouco. Eu não acredito que ele vai entregar de mão o seu programa militar. Professor Gunter, bom dia. Não raro, um governo, quando perde popularidade, uma guerra faz alavancar essa popularidade novamente, né? Vimos isso na história com a Thatcher, a Guerra das Malvinas, Bush pai, Bush filho, com a Guerra do Iraque. Tendo em vista as atrapalhadas do governo Trump, que fez com que a sua popularidade caísse um pouco, e levando-se em consideração que essas negociações com o Irã não avançassem, uma guerra nesse momento seria providencial para o governo Trump? Sem dúvida alguma, um inimigo externo é sempre desde que se ganha a guerra, não podemos esquecer isso, porque do lado da Thatcher, do outro lado teve o governo argentino, que foi o que causou a Guerra das Falklands Malvinas, em 82, perdeu a guerra e teve que ceder o governo, a ditadura militar argentina. Então, desde que se ganha a guerra, com certeza isso é um impulso muito grande. O aumento da presença militar americana, principalmente os famosos B-2, aqueles bombardeiros gigantescos que estão na base de Diego Garcia, no Oceano Índico, fora a presença de um porta-aviões também no Oceano Índico, você ter um aumento também de outros caças na região, tudo indica que eram pressões para o governo iraniano aceitar negociar. Para um ataque efetivo contra o Irã, mesmo com suas defesas antiaéreas já bastante degradadas devido aos ataques israelenses, seria necessário uma estrutura militar muito maior. E, portanto, nesse momento, ter tudo isso, o governo Trump também poderia ter um revés dentro da sua própria base, porque ele foi eleito dizendo que iria acabar com as guerras, queria acabar com as mortandades desnecessárias. Então, uma guerra, um ataque contra o Irã nesse momento, que levaria o preço do petróleo a um patamar bem mais alto, consequentemente nos Estados Unidos, o preço do combustível nas bombas de gasolina no mesmo dia sobem. É uma aposta bem alta para o governo Trump. Então, espero que ele esteja melhor assessorado nesses termos do que em relação às tarifas.
Muito bem, nós recebemos aqui no Jornal da Manhã Gunther Hudzit, professor de Relações Internacionais da ESPN. Professor, muito obrigada pelas suas informações. Um ótimo dia para você. Eu que agradeço o convite. Bom domingo a todos.